Meus irmãos, como fizemos pela manhã, faremos agora também à noite. Eu já havia explicado isso nosso culto da manhã, que hoje eu reservei para nós nos voltarmos ao ensino das Escrituras com respeito ao ofício de diáconos e presbíteros, porque estamos nos preparando para a eleição de novos presbíteros e novos diáconos, também tem reeleição, agora no mês de agosto. E a fim de que os irmãos estejam em oração, também rogando a Deus que desperte em nós, dentro de nossa comunidade, irmãos para servir nesses ofícios, eu resolvi, já agora, o projeto era para mais para frente, mas eu resolvi fazer logo agora, nós meditarmos sobre esse assunto durante hoje. Tanto pela manhã com os diáconos e agora à noite sobre os presbíteros. Então eu peço que você abra, mais uma vez, a Escritura, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E assim como lemos os 16 capítulos pela manhã, leremos também agora os 16 versículos, mas a ênfase da exposição será nos 7 primeiros versículos, que trabalha especificamente o trabalho do presbítero. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai maravilhoso, dá que possamos receber da tua parte instrução, especialmente sobre esse assunto tão importante para a tua igreja, que é a escolha de homens para representar o teu Filho Jesus Cristo ao teu povo. Que o Senhor nos conceda, portanto, nessa noite, a condição de enxergarmos aquilo que ensinaste no passado e continuas a ensinar, para que sejamos uma igreja fiel, bíblica, com homens fiéis que governam a tua igreja para a tua honra e glória. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de fato é um privilégio da parte de Deus nós estarmos, mais uma vez esse ano, pensando no assunto de liderança da igreja. Porque a liderança que o Senhor constitui para a igreja
é algo que naturalmente o próprio Deus constituiu por meio inicialmente dos apóstolos, através dos evangelistas como Tito e Timóteo. Na carta de Tito nós temos também, ou a Tito, nós temos também essa instrução do apóstolo Paulo para que Tito escolhesse dentre os homens da igreja presbíteros e diáconos. E esse sempre foi o procedimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Contudo, ao longo dos séculos, distorções foram sendo feitas e isso foi sendo cada vez mais tirado da igreja e cada vez mais distante do povo para a escolha da sua própria liderança, isto é, da liderança da igreja local. João Calvino, tratando sobre esse assunto, no 4º volume das Institutas da Religião Cristã, assevera que essa distorção que aconteceu no período medieval se deu exatamente porque os homens buscaram poder. Buscaram e tiveram essa sede de poder, negligenciando o chamado que a igreja tem de vivenciar o corpo de Cristo na sua diversidade de dons e talentos, de experimentar a beleza da multiforme graça no povo de Deus e como nós podemos reconhecer, pelo poder do Espírito Santo, em assembleia, aqueles que o Senhor Jesus chama para lhes representar como liderança na igreja. Eu tenho insistido nesse ponto, é algo que eu falo sempre quando trato desse assunto do que são os presbíteros, do que são os diáconos, porque nós temos uma tendência de olhar para esse momento de eleição da igreja, tal e qual olhamos para a eleição secular. Inclusive, em breve estaremos também empenhados a eleger prefeitos e vereadores. Contudo, há uma diferença fundamental entre como nós nos chegamos para a eleição de prefeitos e de vereadores, ou deputados, governadores, o que quer que seja, e quando nós nos achegamos em assembleia para eleger diáconos e presbíteros. A primeira diferença, a grande diferença, é que nós, meus amados irmãos, não cremos que a igreja é uma democracia. Preste bem atenção. Nós não cremos que somos uma democracia como se a voz do povo fosse a voz de Deus, ou que a assembleia é aquela que delibera sobre todas as coisas a despeito do rei. Porque nós, na verdade, acreditamos que somos uma monarquia. Uma monarquia onde há um e apenas um rei. E ele se chama Jesus Cristo. Este rei, Jesus Cristo, é também o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja como um todo, no sentido de igreja da união de todos os crentes de todas as épocas, como também é o pastor da igreja no sentido de igreja local. O pastor supremo da igreja presbiteriana de Casa Caiada é Jesus Cristo. Precisamos considerar isso porque toda liderança inserida no corpo de Cristo, como presbíteros, diáconos, ela não tem autoridade em si mesma, como um rei tem. Antes, ela tem uma autoridade derivada do rei, que constitui representantes seus para a igreja, nos diversos serviços da igreja, para liderar a igreja. Por isso, eu insisto sempre, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para as características que o apóstolo Paulo enumera aqui para Timóteo, a fim de ajudar Timóteo a perceber quem dos irmãos da igreja de Éfeso deveria ser escolhido para o trabalho de presbíteros e de diáconos. Essas características, queridos, elas não são características meramente ilustrativas. Porque no final das contas, estes homens
são representantes de Cristo. E com essa motivação, nós deveríamos nos chegar na Assembleia de eleição em agosto, considerando quem daqueles que serão indicados pelo conselho, uma vez que receberão as indicações dos próprios irmãos, mais uma vez aprovada a candidatura pelo conselho desta igreja, levados aos irmãos para serem eleitos ou não, quem destes de fato tem a condição de serem representantes de Cristo para com o seu povo. E assim como eu falei pela manhã, eu também falo agora à noite. Infelizmente, as nossas motivações, como às vezes são erradas, a gente acredita que deve eleger, dentre os homens desta igreja, pessoas talvez que sejam bem-sucedidos em seus trabalhos seculares. Talvez pessoas que tenham um bom trato, no sentido de serem agradáveis. Mas essas não são as características primárias, ainda que talvez elas sejam boas, mas não primárias para a eleição de um presbítero e de um diácono. Porque, queridos, alguém pode ser muito bem sucedido em seu trabalho, exatamente porque gasta-se muito nisso, a despeito do serviço à igreja. E se assim é o caso, não serve para o trabalho no corpo de Cristo, porque não terá tempo, não terá disponibilidade que é requerido para aqueles que servem no corpo de Cristo. Ou talvez pior, talvez ele tenha por um tempo sucesso profissional, exatamente porque negligencia as coisas mais básicas da fé cristã, inclusive o dia do Senhor. E não deveria ser assim. É claro, meus amados irmãos, que as características que o apóstolo Paulo traz e que nós acabamos de ler com respeito aos presbíteros, eu vou tratar delas daqui a pouco, elas são requeridas de qualquer crente, de forma básica. Mas como a quem muito é dado, muito também é requerido, as responsabilidades, quando nós as temos, também nos trazem maior atenção sobre o próprio caráter do líder. Essas características, elas são ressaltadas por Paulo, para que estejamos com os olhos bem atentos àqueles que servirão como presbíteros e diáconos no corpo de Cristo. O trabalho do presbítero, meu irmão e minha irmã, é um trabalho que envolve pelo menos 3 aspectos básicos, que estão associados aos próprios termos bíblicos para o trabalho do presbítero. Diferente do que acontece em outras denominações, nós cremos, pelas Sagradas Escrituras, que o ofício do presbítero é também o mesmo do bispo e do pastor. Os 3 termos bíblicos, presbítero, pastor e bispo, são aspectos de um mesmo ministério, de um mesmo serviço, de um mesmo ofício de ordem da igreja. E o que significam esses 3 termos? Eu já dei aqui alguma coisa falando para as crianças. Primeiramente, o próprio texto diz que eles são bispos, desejando o episcopado. A palavra episcopos significa literalmente supervisor, aquele que supervisiona o rebanho. Portanto, cremos que estes que supervisionam o rebanho como bispos para a igreja, são aqueles que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele derrama a capacitação destes irmãos para que possam servir a igreja de muitas maneiras.
Ok. Inclusive os presbíteros servem para afugentar animais selvagens que eventualmente possam entrar na igreja. Vou esperar, vou pedir aos irmãos que nos ajudem aí, só porque isso eu não vou conseguir ter a atenção das pessoas. Cadê Jairzinho uma hora dessa? Muito bem, os nossos oficiais agora vão servir a Cristo de outras maneiras. Meus irmãos, o trabalho do presbítero de supervisão envolve, é claro, tomar conhecimento sobre o povo de Deus. É por isso que dentro das funções dos presbíteros está consciente, informado, bem informado inclusive, sobre a vida dos irmãos da igreja. Eu já falei isso em outros momentos, que eu já ouvi membros de igreja dizerem algo mais ou menos da seguinte forma: eu não quero ninguém se metendo na minha vida, dizem por aí. Esse negócio de as pessoas saberem do que eu faço ou que eu não faço, eu resolvo com Deus. Isso é uma declaração de um ímpio e não de um crente. É a declaração de alguém que não crê na palavra de Deus e, portanto, também não crerá no serviço da liderança da igreja para com ele. É uma pessoa que nós podemos dizer um impastoreável, porque não deseja ser supervisionado. O trabalho dos presbíteros envolve necessariamente, portanto, saber como as pessoas estão vivendo, como que elas estão em sua vida matrimonial, em sua vida financeira, em sua vida acadêmica, nas muitas áreas que nós podemos, exercer na sociedade e dentro da igreja. Não somente o trabalho de supervisionar aqui. Isso porque, preste bem atenção aqui. Isso porque nós cremos que, apesar do trabalho dos presbíteros ser de ordem espiritual, nós cremos que absolutamente tudo da nossa vida é espiritual. Tudo está envolvido com a nossa relação com Deus e, portanto, é espiritual. Nesse sentido, portanto, os presbíteros são episcopos, são bispos, supervisores dos crentes. Eles também são chamados de presbíteros, a palavra mais comum que nós encontramos também no jeito que nós falamos na igreja presbiteriana, até pelo próprio nome presbiteriano. A ideia de presbítero é aquele que, sendo mais maduro na fé, tem por missão instruir a igreja na palavra. É por isso que, dentre as características que o apóstolo Paulo enumera para os presbíteros, e não o faz para os diáconos, é necessário que o presbítero seja apto para o ensino. É necessário que esse presbítero detenha conhecimento das Escrituras Sagradas, sabendo manejá-la bem, como Paulo diz a Tito, para que, sabendo bem as porções das Escrituras, conhecendo bem a doutrina revelada na palavra de Deus, ele esteja apto para comunicar essas verdades de Deus ao povo que o Senhor designou para que ele fosse presbítero. Então é necessário que este presbítero, é claro, não apenas não seja um neófito, no sentido de ser um novo na fé, mas que realmente seja alguém que se dedica a conhecer da palavra de Deus. Alguém que maneja bem as Escrituras. Eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo usa para com Tito. E o terceiro aspecto, que também tem a ver com a outra palavra, são os pastores. A palavra pastor, ela está conectada
ao Antigo Testamento, quando o Senhor, Deus, chamou os reis de Israel de pastores. Você vai ver isso, por exemplo, quando Davi foi ungido rei, unificando as tribos de Israel. A ordem de Deus por meio do profeta era que Davi, como rei de Israel, pastoreasse Israel. É interessante perceber que esse pastoreio que o rei Davi faria agora tinha muito a ver com o próprio trabalho que ele exerceu antes de ser rei. Nós sabemos a história. Davi era contado entre os pastores dos seus familiares, né, com o seu pai Jessé, e ele era um pastor de ovelhas. E Deus, portanto, pega essa função de Davi como pastor e diz: agora, Davi, deixando o rebanho do seu pai Jessé, das ovelhas do seu pai, que por tanto tempo você esteve ali protegendo, cuidando, nutrindo, agora você será o pastor de Israel, porque você será rei. Portanto, a ideia de pastor no Antigo Testamento está ligada ao trabalho do rei de Israel. No Novo Testamento, os pastores, que são aqueles que são chamados para serem presbíteros, bispos da igreja, são estes que o Senhor chama para governar, liderar a igreja. Essa liderança, que é espiritual, diferente daquela do rei Davi, que era uma liderança civil e espiritual também, mas no caso dos presbíteros da igreja, ela é espiritual exclusivamente. Por isso, o trabalho dos presbíteros não envolve, por exemplo, o supervisionar a obra do IFPE aqui da frente. Ainda que por outras demandas a gente termina se envolvendo nisso. Mas não é trabalho dos presbíteros supervisionar as questões civis da sociedade, porque o trabalho dele é espiritual, eclesiástico. Nesse sentido, o pastoreio significa o zelo e o cuidado com que os presbíteros devem ter para com as suas ovelhas, para com os membros da igreja, que envolve a proteção, como acontecia com Davi, que com o seu cajado e a sua vara cuidavam das ovelhas do seu pai, seja afugentando inimigos, como o leão e o urso, ou trazendo a ovelha para o lugar certo, usando ali a curvatura do cajado com essa função. Os pastores também fazem isso. Seja afugentando as falsas doutrinas que de algum modo possam tentar se inserir dentro do corpo de Cristo, como também trazendo para perto aqueles que, por causa de pecado, por causa de alguma situação, possam estar trôpegos, saindo dos trilhos da vontade de Deus. Nesse sentido, inclusive, que nós agimos com a disciplina eclesiástica, por isso cremos que é um trabalho dos presbíteros da igreja e exclusivo deles o ato de disciplinar o povo de Deus. Isso faz parte do trabalho de pastoreio da igreja. 3 aspectos, 3 termos para designar a mesma função. Eles são supervisores, eles são cuidadores, eles são mestres. Esses presbíteros, portanto, dados à igreja, devem servir com todo o zelo diante da obra tão grande que Deus lhes concede. Paulo diz no versículo 1 que é uma excelente obra para se desejar. Eu falei isso de manhã e volto a falar agora de noite. Que o Senhor, Ele designa esses serviços por meio de um chamado. Um chamado que não é para todos, é claro. Nem todos foram chamados para serem líderes e mestres na igreja. Até mesmo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz que isso é bom. Que nem todos foram chamados para serem líderes e mestres, porque a responsabilidade
disso é muito alta. E uma vez que essa responsabilidade é tão grande, é necessário que nem todos façam isso, somente aqueles que realmente foram chamados pelo Senhor. E como se dá esse chamamento? Nós cremos que há dois tipos de chamado. E os irmãos que estavam comigo na escola dominical falando sobre a obra eficaz do Espírito Santo na salvação, vão ouvir os mesmos termos, mas são para coisas diferentes agora. Porque existe o chamado interno e externo no sentido da salvação. Afinal de contas, todos nós fomos chamados pela palavra externamente e chamados pelo Espírito internamente para que viemos a ser convertidos. Mas as mesmas palavras podem ser usadas para falar sobre o chamado para o ministério, o ofício de presbíteros e diáconos. Isso porque é necessário também que haja um chamado interno. E nesse caso, ele geralmente é o contrário da ordem da salvação. Porque o chamado interno, ele é quando o próprio Deus, o Espírito Santo, incomoda dentro de nós, chamando a nossa atenção para trabalhar no corpo de Cristo, para servir ao corpo de Cristo. E meus irmãos, há muitas formas de servir ao corpo de Cristo. O trabalho de liderança, de ofício, de ser oficial, melhor dizendo, é apenas um tipo de trabalho e de serviço, os diáconos e presbíteros. Mas na diversidade de serviços e dons que o Senhor concede à igreja, tem espaço para todo mundo servir e para ser servido. Contudo, o trabalho do Espírito Santo em nos convencer de que estamos desejando esse ministério, que devemos buscar isso, nos aprimorar para isso, é obra soberana de Deus e é Ele quem faz. Por isso Paulo diz, é uma excelente obra e é coisa boa desejar isso, porque o desejo disso pode, às vezes é enganoso, mas pode estar associado à própria obra de Deus no coração do crente. Contudo, tem um segundo tipo de chamado, o chamado externo, que é o reconhecimento da igreja para com a obra deste irmão. Isso porque, como vemos aqui Paulo instruindo a Timóteo, não é da ordem do voluntarismo ser um presbítero ou diácono. Isto é, não acontece desse jeito que eu vou dizer agora. A pessoa levanta a mão e diz, olha só, a partir de hoje eu sou presbítero aqui, beleza? Deus falou comigo. Outro diz assim, olha, Deus falou comigo também e hoje eu sou diácono. Não é assim que as coisas acontecem. Eu sei, e você sabe também, que nesse mundaréu de chamadas igrejas evangélicas, tem gente que fez isso mesmo. Acordou um belo dia e disse que é apóstolo, acordou um belo dia e disse que é pastor, presbítero, diácono, seja lá o nome que essa pessoa quer atribuir para si mesma. E se eu fosse atribuir para mim mesmo algum termo a despeito da vontade de Deus, eu diria, hoje eu sou rei. Porque ser presbítero e diácono é coisa muito pequena, viu gente? E dá muito trabalho. Eu gosto mais de ser rei, porque não trabalha muito e manda muito. Então é muito mais fácil. Mas, como não foi assim que o Senhor nos chamou, né, Cali? Eu tenho que me satisfazer com aquilo que Deus nos chama em sua palavra e no nosso coração. Mas como se dá o chamado externo? O chamado externo é pela Assembleia, pelo povo de Deus, exercendo a condição de votar e escolher pelas características bíblicas, pelos meios da palavra, quem são os líderes para a igreja. É a forma como Jesus governa a igreja. É uma das formas que o Senhor Jesus exerce o seu poder, é por meio da Assembleia reunida, corpo de Cristo. Lembra que a Assembleia reunida também é o corpo de Cristo reunido, e que faz isso diante do Senhor para eleger os representantes do rei como diáconos e como presbíteros. Presbíteros regentes e presbíteros docentes. Daqui a pouco eu explico essa diferença. Mas o fato é que eu creio sim que esse é um bom meio para que o Senhor use da sabedoria dada ao povo
para escolher aqueles que têm essas características, o que é muito melhor do que dar isso a apenas uma pessoa, que pode se terminar, né, escolhendo líderes de acordo com motivos não muito piedosos. É por isso, meus irmãos, que eu vou entrar em 2 detalhes a respeito daquilo que eu acredito ser bíblico, que é fundamental a participação da igreja para indicação e voto dos presbíteros e diáconos da igreja. Eu acredito que não deveria caber, ainda que isso seja permitido na IPB, e eu discordo disso, que apenas o conselho possa indicar os nomes. Algumas igrejas presbiterianas fazem isso. Apenas os presbíteros no conselho separam os nomes de quem eles acham aptos e levam para serem eleitos pela Assembleia. Que é claro, poderá eleger ou não esses diáconos e presbíteros, ainda exercendo da sua liberdade no Senhor. Contudo, parte do processo, eu acredito, foi tolhido do povo. E talvez vocês já tenham percebido que todos os editais que até então, desde que eu me tornei pastor dessa igreja, que são publicados para a eleição, não contêm nomes de indicação. Por quê? Eu acredito que esses nomes devem vir após a própria igreja, em oração, indicá-los. Eu sei que é uma particularidade minha. Talvez, dentro da liberdade cristã, outros irmãos que entendem diferente estarão com seus argumentos. Os meus são esses. Acredito que o processo que o Senhor nos dá de participar dessa escolha de líderes envolve também a indicação, talvez de homens que, por um motivo ou outro, não estão na atenção dos presbíteros da igreja. E estes homens podem servir ao Senhor tão bem quanto aqueles que estavam na atenção do conselho. Uma outra questão é que eu acredito também que os presbíteros docentes devem ser eleitos pela igreja. Qual a diferença entre presbítero, regente e docente? As Escrituras nos mostram, especialmente na própria carta de Paulo a Timóteo, se você passar um pouquinho as páginas, você vai encontrar isso aqui no capítulo 5, versículo 17. Alguns detalhes que o apóstolo Paulo menciona sobre o trabalho dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 5, 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O que nós vemos aqui é que Paulo considera que há 2 tipos de presbíteros: aqueles que presidem bem e aqueles que ensinam e pregam a palavra. Na nossa tradição presbiteriana, nós temos chamado esses presbíteros com 2 nomes. Os que presidem bem são chamados de presbíteros regentes. E os que ensinam a palavra, ou melhor, que pregam a palavra e ensinam, de presbíteros docentes. É claro que, como todo presbítero deve ser apto para ensinar, mesmo os que presidem bem devem ter condições de ensino. Contudo, a própria história mostra que dentro do conselho, do grupo de presbíteros, havia sempre aquele que se destacava como presidente para que pudesse liderar os outros presbíteros nessa área do ensino. Estes eram chamados de bispos, de presbíteros. Depois essas coisas foram se distanciando até o ponto que a gente chega aí na igreja de Roma em suas distorções maiores.
Mas nós, presbiterianos, cremos que a tradição bíblica pode ser melhor exercida exatamente ao considerarmos esses dois tipos diferentes de presbíteros, que na prática são diferentes em ênfase de trabalho. Enquanto os presbíteros regentes exercem o seu ministério como presbítero na área de ordem mais governamental e administrativa da igreja, especialmente porque estes homens, em geral, são pessoas que exercem seus trabalhos fora do corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo no sentido de terem trabalhos seculares, e usam da sua expertise para também o corpo de Cristo, como advogados, médicos, engenheiros, qualquer outra, professores, qualquer uma dessas funções. Mas eles presidem dentro do corpo de Cristo, administrando, supervisionando e governando a igreja. Ainda que em sua função primária não seja o ensino ordinário, que recai sobre aqueles que devem se dedicar mais tempo de preparo para essa tarefa, que nós chamamos de presbíteros docentes, que são exatamente os ministros da palavra e do sacramento, também chamados de pastores, como eu sou, como o reverendo Rodrigo, o reverendo Gustavo, aqui em nossa igreja. Esses irmãos passam por um processo distinto até se tornarem presbíteros da igreja, diferente daquele processo de um presbítero regente. O processo de um presbítero regente para que se torne presbítero na igreja presbiteriana do Brasil se dá, como eu disse aos irmãos, por meio de indicação, eleição, na própria assembleia da igreja, sem contudo haver necessariamente que seja exigido do seu trabalho um aprimoramento acadêmico, teológico. Ainda que presbíteros busquem fazer isso, e quando fazem isso, melhoram ainda mais o seu trabalho como presbíteros regentes, mas nem todos assim o fazem. Isso não é exigido. É exigido que maneje bem as escrituras, mas não que necessariamente ele tenha um curso acadêmico ou coisa do tipo. E o processo é mais simples. Ele, tendo passado, é claro, por um trabalho feito, e aí esse é o trabalho do presbítero docente, de ensinar e explicar o que é o trabalho do presbítero regente, é eleito pela igreja. A eleição é de maioria simples, 50% mais um, e uma vez eleito, ele tem o seu mandato de 5 anos como presbítero da igreja local. Esse trabalho que ele vai exercer, inserido dentro do conselho. Contudo, o presbítero docente não é assim. Primeiramente, é necessário que essa pessoa seja indicada pelo conselho para ser avaliado pelo presbitério, que é um órgão supervisor das igrejas locais, representada assim pelos seus presbíteros, docentes e regentes nesse presbitério. E esse irmão, então, levado ao presbitério, é avaliado, e se mostrar apto, ele é levado ao seminário, onde ali passará de 4 a 5 anos estudando numa das graduações mais rigorosas que eu acredito no currículo brasileiro. Eu não sei que curso você estudou na sua graduação, mas eu duvido que você tenha feito 98 matérias como os seminaristas precisam fazer para concluir o seu curso. É a graduação com o maior número de matérias, assim, em disparado. 98 matérias divididas em 4, se você estudar pela manhã, ou 5 se você estudar à noite em outro seminário, não aqui no Recife, porque o Presbiteriano do Norte não tem curso noturno, mas outros seminários presbiterianos têm. Então, após terminar o curso e dando testemunho de fé todos os anos, este irmão, levado por um tutor, é mais uma vez avaliado pelo presbitério. Só que agora a avaliação com vistas à sua envolverá que ele entregue ao presbitério
um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, que tenha como tema algo relacionado à confissão de fé de Westminster. É necessário que ele faça também um trabalho de exegese, traduzindo a Bíblia na língua original, grego ou hebraico, fazendo um estudo aprofundado desse texto e entregando isso também ao presbitério. Se ele for aprovado nesses 2 documentos entregues, ele agora prega diante do presbitério. Uma vez que ele pregue ao presbitério, e sendo aprovado o seu sermão, sendo avaliado como uma pessoa que pregou bem, agora ele passa para o 4º e último processo, que é a sabatina, onde pode-se perguntar a ele a respeito de doutrina, história da igreja, piedade e testemunho pessoal. A minha sabatina durou 2 horas, onde por 2 horas os presbíteros, regentes e docentes, os ministros e os presbíteros do presbitério ao qual eu fui ordenado, passaram a perguntar de coisas mais variadas que os irmãos possam imaginar, desde a minha vida até as questões de ordem doutrinária do passado e do presente. Após ele passar todo esse processo, ele agora é levado para ser ordenado como pastor presbiteriano. Mas tem um problema. Para ser pastor presbiteriano, ele tem que pastorear uma igreja também. E aí entra o aspecto que eu estou mencionando. Se ele for pastorear uma igreja local, eu acredito que ele também deva passar por eleição. Ainda que exista na nossa Constituição a possibilidade de ser designado, e isso eu acredito que é um recurso extraordinário, não deveria ser ordinário. Esse pastor ordenado deve passar também pela Assembleia da Igreja, que escolherá se de fato quer este homem como o seu presbítero docente, o seu pastor. Igrejas maiores também terão presbíteros auxiliares, que são escolhidos pelo presbítero docente para auxiliar o seu trabalho como presbítero docente, como ministro da igreja. E por isso eles são chamados de auxiliares, porque são auxiliares do presbítero docente ou do pastor da igreja. É assim que a gente organiza a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu creio que esse é o meio mais saudável, ainda que eu tenha uma única crítica a todo esse processo. Eu vou abrir meu coração para os irmãos. Minha única crítica é que eu acredito que o mandato pastoral não deveria existir. Uma vez eleito, esse pastor deveria ser pastor da igreja, até que ou ele deseje ir para outro campo, ou a própria igreja, por meio do conselho, entenda que chegou o momento de desfazer os laços pastorais. Acredito que processos de reeleição são tão desgastantes para a igreja. Mas é como a IPB entende, por enquanto. É uma indiciocrasia, né? É algo particular da Igreja Presbiteriana do Brasil. Outras igrejas presbiterianas fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, não têm mandato. O pastor, uma vez eleito, ele fica na igreja. Mas é como a IPB entende, e eu me submeto a isso. Por isso que os irmãos, inclusive, já me elegeram 2 vezes como pastor de vocês. Pela graça do Senhor, eu tenho certeza, porque não pode ser pelos meus méritos, porque eles são poucos, ou quase nenhum. Ou melhor, nenhum. Mas o que o texto diz a respeito de tudo isso? Terminada essa introdução tão comprida aos irmãos, eu vou passar rapidamente. Como eu disse pela manhã, eu digo a respeito também dessa pregação. Essa é a 4ª vez ou 5ª que eu prego nesse texto para a igreja. E aí, para não ficar repetindo muito, eu estou fazendo coisas diferentes aqui. Se os irmãos quiserem ouvir mais especificamente sobre esse texto, podem acionar aí o YouTube e ver como eu preguei nesse texto em outros momentos aqui da igreja. Você bota lá, 1 Timóteo 3, Ronaldo Vasconcelos. Aí vai aparecer quantas vezes eu preguei aqui na nossa igreja e até outras igrejas, porque eu já preguei esse texto em outros lugares. Mas, como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo está preocupado em mostrar como que os presbíteros devem ter em suas características
para com a igreja e fora da igreja. As características mencionadas envolvem tanto questões internas quanto externas. E a primeira é que ele deve ser irrepreensível. Esse termo sempre incomoda a gente, não é mesmo? Que como é que Paulo começa falando a Timóteo dizendo assim: Timóteo, quando for escolher homens aí em Éfeso para serem presbíteros, veja os que são irrepreensíveis. Aí talvez você lendo, imagine Timóteo olhando e dizendo: oxi, e Paulo está doido? Como é que eu vou achar algum homem aqui que é irrepreensível? Todo mundo aqui é repreensível, Paulo. Talvez ele tivesse mandado a carta, né, dizendo: Paulo, tem algum problema aí, chegou errado aqui o texto, você digitou errado. Mas não é isso, meus irmãos. A ideia de ser irrepreensível diz respeito a alguém que, tendo um coração humilde e ensinável, está sempre se colocando diante de Deus como pecador arrependido, transformado pelo poder do Espírito, e por isso não há nele nenhum pecado vexatório, público, algo que torne tanto ele quanto a própria igreja, se tivê-lo como presbítero, numa situação de vergonha e até mesmo de situação delicada que a igreja possa se encontrar. Mas antes, este homem, pecador que é, repreende-se a si mesmo em Cristo, para que possa viver uma vida piedosa e santa. Em outras palavras, é necessário que esse homem seja piedoso e não publicamente ímpio. É necessário que ele seja esposo de uma só mulher. Tratei sobre isso pela manhã também. Isto é necessário que ele, juntamente com sua esposa, vivam uma vida pura, santa. A pureza e santidade no seu relacionamento. No contexto pagão, onde Timóteo ali está como pastor em Éfeso, era esperado que muitos homens que foram a Cristo levassem consigo suas muitas mulheres, porque a poligamia era comum entre os pagãos. Então, poderia ser o caso de um homem, junto com 2, 3, 4 esposas, adentrar no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, ainda que se arrependesse do pecado que cometera no passado. Paulo instrui, escrevendo aos Coríntios, que ele não deveria se divorciar dessas mulheres, e portanto, deveria se manter casado com elas, mesmo numa situação complicada como essa. Contudo, diz Paulo, estes homens não estariam aptos para serem líderes, presbíteros e diáconos no corpo de Cristo. Eles precisariam servir em outros lugares como liderados, mas não como líderes do corpo de Cristo. Em nossos dias, eu falei isso pela manhã também, eu estou repetindo, meus irmãos, mas porque eu sei que muitos de vocês não estavam de manhã. Em nossos dias, isso talvez estaria conectado com a ideia daqueles que, tendo vivido um divórcio no passado, o qual ele mesmo foi o ofensor, seja por adultério ou por abandono. Essa pessoa agora, mesmo contraindo novas núpcias, em minha opinião, a partir desse texto, ela não é apta para ser um presbítero e um diácono. Porque ele foi protagonista do divórcio, o qual o Senhor Jesus Cristo diz que não é justo, e mesmo sendo agora marido de uma outra mulher, é como se ele estivesse ainda conectado àquela primeira, no sentido de que houve um pecado que gerou consequências. Então, meus irmãos, nesse sentido, eu creio que estes homens não estão aptos para serem líderes. É necessário que ele seja temperante, equilibrado, sóbrio, autocontrolado, modesto, virtuoso, moralmente excelente, reconhecido externamente e internamente como um homem de piedade, hospitaleiro, uma pessoa que está apta para receber pessoas em sua casa, gosta de receber pessoas em seu lar, apto para ensinar, como eu já mencionei.
Deve não ser dado ao vinho, aos vícios, isto é, alguém que não é escravo dos seus desejos e paixões. Não deve ser belicoso, violento, agressivo. Deve ser manso, reconciliador, pacificador. Deve ser inimigo, de fato, de contendas e discussões. Evitar, naquilo que puder, as brigas, mas também, quando for necessário, brigar pela verdade, seja apto para fazer isso, não por si mesmo, mas pelo Senhor. Não deve ser avarento, sem ganância, não deve buscar lucro no ministério. Deve governar bem a sua própria casa. Diz Paulo, porque como este, não governando o seu lar, não governando a sua esposa e seus filhos, poderá governar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Não poderá. É necessário que ele tenha bom testemunho de casa. Sua esposa e seus filhos o reconhecem como um homem piedoso. Sua esposa submissa. E muitas vezes, meus irmãos, as esposas são exemplos e testemunho da incapacidade, da inaptidão de um homem para ser presbítero e diácono. Porque elas demonstram que não são pastoreadas, elas demonstram que não são cuidadas pelos seus maridos. E como que este cuidará da igreja de Cristo? Talvez, inclusive, seja o caso que Paulo encontre esse governo do lar como uma espécie de estágio probatório, onde, se de fato ele tem exercido bom testemunho ali, também exercerá em outro lugar. Ele não deve ser neófito, como eu disse. Ele não deve ser alguém que começou sua jornada cristã agora, porque isso tenderá a fazê-lo se orgulhar, e o orgulho é o pecado do diabo. Por isso ele deve ser experimentado pela igreja. Deve ser avaliado, ter o tempo de maturação dentro do corpo de Cristo, para que venha a ser um presbítero. E também um diácono, esticando aqui os termos. Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que alguém seja indicado como presbítero ou diácono da igreja local, é necessário que ele tenha 1 ano de membresia. No caso dos presbíteros docentes, 3 anos. Como eu disse a vocês, os presbíteros docentes sempre têm uma exigência maior, porque o trabalho deles é também de maior responsabilidade. Mas sejam os presbíteros regentes, sejam os presbíteros docentes, todos devem servir ao corpo de Cristo com zelo, com dedicação e com cuidado. Servos de Deus, não déspotas, não homens que, usando de sua autoridade, de alguma forma tragam constrangimento ao povo de Deus. Não. É pastoreio, é cuidado, é ensino. Estes homens devem assim proceder. Mas quem pode cumprir essas características, senão pela graça de Cristo? Certamente, se fosse dada a oportunidade a vocês, e não é dada, de ouvirem a minha esposa a dizer se de fato eu tenho todas essas características de forma perfeita, ela diria com toda sinceridade, não. Mas eu já digo para vocês, eu não tenho. Mas há uma diferença entre não ter essas características e ignorá-las e buscar tê-las no temor do Senhor. Quando a igreja estiver reunida daqui a alguns meses, 1 mês e pouco, né? Em agosto, não, 2 meses e pouco em agosto, a minha oração, meus amados irmãos, é que os homens que de fato estão buscando serem fiéis a Deus em seus lares, aqui na igreja, sejam eleitos como presbíteros e diáconos desta igreja.
Não acredito que devam ser homens perfeitos, nem homens que estejam todos os dias com disponibilidade para estar aqui na igreja, porque o nome disso é vagabundo, né? Preguiçoso. Tem que trabalhar. Ele precisa trabalhar. Mas que tenham no coração a disponibilidade e disposição. Também a capacitação do Espírito para exercer esses ministérios. Que o Senhor nos dê essa condição, mediante a sua graça, para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra maravilhosa, que nos exorta, que nos ensina, nos encoraja. Te peço, ó Pai, que o Senhor traga à tua igreja homens que de fato sirvam ao teu povo por meio de Cristo, como líderes diaconais e presbiterais. Homens que servem a ti, Senhor, com todo zelo e dedicação. Aptos ao ensino, como presbíteros devem ser. Atentos ao Senhor, ao chamado, mas também sabedores de suas limitações. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos passar por esse processo com a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.